Olá, Jorge, meu nome é Thiago, sejam bem-vindos ao canal Ciência Elétrica. Bom, até os últimos vídeos, pessoal, nós analisamos circuitos limitados a uma frequência fixa, o que resultava em reatâncias indutivas e capacitivas também fixas. Bom, nesse vídeo nós vamos mudar um pouco, tá, pessoal? Nós vamos ver qual é o comportamento desses circuitos com dispositivos em série e, além disso, para uma ampla faixa de frequências. Esse conteúdo não é trivial, tá, pessoal? Vai demandar bastante atenção, mas é fundamental para você que quer avançar nessa área técnica. Então, pessoal, você precisa dominar esse conteúdo para que depois, no futuro, você consiga analisar e projetar, diversos outros circuitos que nós vamos estudar aqui no canal, ok? Vamos considerar os elementos todos ideais aí durante essa aula, de modo aí que então a resposta de cada elemento aparece como mostra aí a figura 1, né? Lembrando que cada resposta desses elementos foi discutida em detalhe no vídeo da aula 96. Então, como os elementos estão todos em série, devemos ter em mente que a impedância total é a soma dos elementos individuais e que a reatância de um indutor está sempre em oposição direta à de um capacitor, ainda que a resistência do resistor permanecerá fixa em toda a faixa de frequência. O indutor oferece níveis crescentes de impedância à medida que a frequência aumenta, enquanto o capacitor oferece níveis cada vez menores para essa mesma frequência. Também vimos, pessoal, que o indutor se comporta como um curto-circuito para frequências igual a zero, enquanto o capacitor se comporta como um circuito aberto. Para frequências muito altas, o capacitor comporta-se como um curto-circuito, enquanto o indutor apresenta o comportamento de um circuito aberto. Em geral, se encontrarmos um circuito RLC série em frequências muito baixas, podemos considerar que o capacitor, com a sua impedância muito alta, terá o seu efeito predominante. Se o circuito for apenas um circuito RL em série, a impedância poderá ser determinada principalmente pelo elemento resistivo, isso ali em baixas frequências, pois a reatância do indutor é muito pequena. À medida que a frequência aumenta, a reatância do indutor também vai aumentar, até o ponto que ela supera totalmente aí a impedância do resistor. Para a combinação RLC série, quando a frequência aumenta, a reatância do capacitor começa a se aproximar, então, lá de um curto-circuito, E a impedância total será, então, determinada principalmente pelo elemento indutivo. Em frequências muito altas, para um circuito RC série, a impedância total se aproxima à do resistor, pois a impedância do capacitor vai caindo rapidamente, certo? À medida aí que nós vamos aumentando a frequência. Então, em geral, ao encontrar um circuito CA em série de qualquer combinação de elementos, sempre use a resposta idealizada para cada elemento para ter a ideia de como o circuito responderá com as mudanças de frequência. Quando você tiver uma ideia geral e lógica de qual será a resposta, poderá se concentrar então no desenvolvimento dos detalhes. Agora vamos ver em detalhes a resposta em frequência para uma configuração em série, tá? E se esse vídeo contribuir com o teu conhecimento, deixe o seu like, e também faça a sua inscrição no canal, caso ainda não seja inscrito, tá? Vamos lá então. Para a nossa primeira análise, pessoal, vamos considerar então esse circuito RC em série na figura 2 aí, tá? Então, observe ali na fonte, nós temos a faixa de frequência de interesse nossa ali, vai ser de 0 até 20 kHz, Então, nós vamos pegar aqui muitos detalhes a respeito desse circuito. Entendendo bem essa análise, você pode expandir para um circuito RL, RLC série, que vai ser bastante simples. Como a resistência permanece fixa para toda a faixa de frequência, e a impedância total é a soma das impedâncias individuais de cada um dos dispositivos aí, fica evidente que a menor impedância possível é 5 kΩ. Porém, pessoal, a impedância mais alta depende do elemento capacitivo, pois a sua impedância em frequências muito baixas é extremamente alta, como nós já estudamos. Então, em frequências muito baixas, sabemos que, sem um único cálculo, que a impedância total é determinada principalmente pela impedância do capacitor. Nas frequências mais altas, podemos considerar que a reatância do capacitor vai cair para níveis bastante baixos e que a impedância total, então, será muito próximo do valor da resistência. A frequência em que a reatância do capacitor
cai para o valor da resistência pode ser determinada definindo a reatância do capacitor como sendo igual à do resistor. Para a gente fazer então que a reatância do capacitor seja igual ao valor da resistência, pessoal, basta então a gente pegar essa expressão e isolar a frequência, obtendo então a expressão 1 ali, onde a frequência isolada ali é 1 sobre 2πRC. Atribuindo os valores do circuito, pessoal, observe aí que a frequência será de aproximadamente 3,183 kHz. Ou seja, em 3,183 kHz, o capacitor terá uma reatância capacitiva também de 5 kΩ. Agora, sabemos que para frequências maiores que F1 aí, pessoal, o valor da resistência é maior que o valor da reatância do capacitor. E que, para frequências menores que F1, o valor da resistência é menor do que o da reatância do capacitor, né? Observe esse detalhe no gráfico da reatância capacitiva. Agora vamos a outros detalhes, né? Então, a impedância total ela é composta pela parte real, que é o valor da resistência, e a parte imaginária menos JXC, correto? Então, aí é no formato retangular. E no formato polar nós temos ali a expressão 2, né? Cálculo do módulo e o ângulo θ, né? Agora, observe que essa impedância ela é dependente da frequência, uma vez que a reatância capacitiva é dependente da frequência. Vamos ver como que fica a impedância total desse circuito para alguns valores aqui de frequência, né? Então, vamos começar aqui com 100 Hz. Então, a reatância capacitiva em 100 Hz, observe aí, temos 159,16 kΩ. Então, ó, frequência baixa, a reatância capacitiva bastante elevada. Calculando o módulo da impedância total, temos ali 159,24 kΩ. E o ângulo de fase, pessoal, menos o arco tangente da relação da reatância capacitiva pela resistência, temos ali menos 88,2 graus. Então, a impedância total fica sendo 159,24 kΩ de módulo e o ângulo ali menos 88,2 graus. Vamos considerar agora que a frequência aumentou para 1 kHz. Desse modo, então, a reatância capacitiva reduziu ali para 15,916 kΩ, certo? Então, o módulo da impedância total vai ser 16,68 kΩ e o ângulo de fase agora, calculando aí, temos menos 72,56 graus. Então, observe que ocorreu uma redução considerável no valor do módulo e o ângulo de fase da impedância reduziu aproximadamente 16 graus em relação ao caso anterior. Tá? Então, calculando para mais algumas frequências, pessoal, como vocês podem perceber, o módulo da impedância para a frequência de 20 kHz é quase igual ao valor da resistência, ó, aproximadamente 5 kΩ. Além disso, observe que a fase se aproxima daquela que representa um circuito puramente resistivo, que seria lá de 0 graus. Né? No caso ali, nós estamos nos aproximando, então, de uma resistência pura. A fase está em menos 9,04 graus em 20 kHz. Observe agora, pessoal, o gráfico da impedância total em função da frequência, conforme aí temos a figura 3. Né? Ela concorda aí com as suposições baseadas no que nós vimos lá na figura 2. Para baixas frequências, nós temos aí um circuito predominantemente capacitivo, enquanto para frequências maiores, o circuito se torna cada vez mais predominantemente resistivo, certo? E na figura 4 nós temos o ângulo θ aí, né, em função da frequência, indicando para a gente aí a transição de fase quando nós temos um circuito mais capacitivo em baixas frequências, né, e o ângulo de fase tendendo a zero, conforme vai aumentando a frequência, o circuito vai se tornando cada vez mais resistivo. Agora que analisamos a impedância do circuito em função da frequência, vamos partir agora para a análise da tensão no capacitor em função da frequência. E para isso, vamos utilizar aí o conteúdo que nós vimos lá na aula 102, que é a regra dos divisores de tensão em circuitos de corrente alternada. Para que a gente possa então calcular a tensão no capacitor, pessoal, vamos aplicar a regra do divisor de tensões, que nós vimos lá na aula 102. Então, a tensão no capacitor será a impedância do capacitor vezes o fasor da tensão aplicada, né? Dividido aí pela impedância total, composta pela impedância do resistor
mais a do capacitor. Então, conforme essa expressão já feita na aula 102, né, pessoal, temos ali o fasor da tensão no capacitor conforme a expressão 3, né? E ainda podemos calcular o ângulo de fase, né, no capacitor conforme temos a expressão 4. Então, para calcular a tensão no capacitor em relação à frequência, certo? Então, a resposta em frequência para a tensão no capacitor, vamos primeiro calcular a reatância capacitiva, certo? Na frequência de interesse. Então, vamos pegar a equação 3 e 4 ali e vamos aplicá-las agora. Primeiro aqui, para a frequência de 0 Hz, nós temos ali ó, a reatância capacitiva, um valor muito grande, certo? Então, substituindo o capacitor por um circuito aberto e tendo como base os cálculos anteriores, temos a seguinte expressão, né? A tensão no capacitor será a tensão na fonte, ou seja, o mesmo fasor ali, 10 volts com ângulo de 0 grau. Ok. Aplicando a equação 3, nós temos que a reatância do capacitor é muito maior do que a reatância do resistor, correto? Então, nós temos que a impedância total será praticamente a reatância do capacitor. Aplicando a regra do divisor de tensão, pessoal, temos que o fasor da tensão no capacitor é o fasor da tensão da fonte. Mais uma vez, aí, comprovando os nossos cálculos, né? E o ângulo de fase será ali 0 grau, conforme as conclusões anteriores, né? Bom, isso ali para uma frequência igual a 0 Hz. E agora, para uma frequência de 1 kHz? Bom, a reatância do capacitor cai ali para 15,92 kΩ, resultando no módulo da impedância total de 16,69 kΩ. Então, aplicando a regra do divisor de tensão para o cálculo do fasor da tensão no capacitor, nós vamos ter ali 9,54 volts. Ainda, pessoal, nós temos a maior parte da tensão aplicada ao capacitor, porque a frequência ainda está num valor baixo, né? Calculando o ângulo de fase com a expressão 4 que vimos há pouco, nós temos ali menos 17,44 graus. Ou seja, o fasor da tensão é 9,54 volts com ângulo de menos 17,44 graus. Construindo o diagrama de fasores para ali a frequência de 0 Hz e 1 kHz, como mostra a figura 5, vemos que o aumento da frequência faz com que o fasor da tensão no capacitor, girando aí no sentido horário, certo? Aumentando o ângulo θc e diminuindo o ângulo de fase entre a corrente e a tensão da fonte. Lembre-se de que, para um circuito puramente capacitivo, a corrente está adiantada 90 graus em relação à tensão. Portanto, à medida que a frequência aumenta, a reatância capacitiva diminui. E, eventualmente, o valor da resistência será muito maior que o valor da reatância capacitiva, né? Com um θc igual a menos 90 graus. E o ângulo entre a corrente e a tensão se aproximará, então, cada vez mais de zero. Então, tenha em mente, pessoal, que θc é a diferença de fase entre a tensão do capacitor e a tensão da fonte, né? E que o ângulo em que a corrente está adiantada e a tensão da fonte é dada lá pela expressão 5, certo? Vamos agora, então, para 5 kHz. Bom, calculando a reatância capacitiva, temos aí 3,18 kΩ, certo? Ou então, o módulo da impedância total dá ali 5,92 kΩ. Calculando, então, a tensão no capacitor, aplicando a regra dos divisores de tensão de forma fasorial, temos ali 5,37 volts. E a fase θc será menos 57,54 graus. Então, o fasor da tensão agora tem um módulo menor, né? 5,37 volts, e o ângulo de fase de menos 57,54 graus. Se continuarmos aumentando o valor ali da frequência para 10, 15 e 20 kHz, observe que a reatância capacitiva vai diminuindo de valor, certo? O fasor da tensão no capacitor vai tendo seu módulo cada vez menor e o ângulo de fase θc vai se aproximando lá de menos 90 graus. Os diagramas de fasores para 1, 5 e 20 kHz visto na figura 6, pessoal, mostra a rotação contínua do vetor ali, VC, né, a tensão do capacitor. Observe também que o vetor VR, que é a tensão no resistor, e a corrente I aumenta em módulo com a diminuição da reatância capacitiva, certo?
pois é um circuito série, quanto menor a reatância de um dos elementos, menor será a impedância total. Então a corrente tende a ficar cada vez maior mesmo. Para frequências muito altas, a reatância capacitiva tende a ser igual a zero. Então, podemos substituir o capacitor por um curto-circuito, o que resulta em uma tensão no capacitor igual a 0 volts, gerando o diagrama de fasores mostrado aí na figura 7. Então, o circuito é resistivo e a diferença de fase entre a corrente e a tensão tende a zero, ou seja, a tensão no resistor e a corrente atingem aí os seus valores máximos, Pause o vídeo aí, pessoal, preste bastante atenção a esses detalhes, Considere todo o comportamento desses fasores conforme vai mudando o valor ali da frequência do sinal aplicado. Isso tem que ficar muito claro para vocês, pessoal. Bom, um gráfico ali da tensão do capacitor em função da frequência é mostrado aí na figura 8. Então, em frequências muito baixas, a reatância do capacitor é muito maior do que a resistência, Então, a tensão no capacitor tem um módulo muito próximo do módulo da fonte. À medida que a frequência da tensão aplicada aumenta, a reatância do capacitor ela vai diminuindo, certo? Então, o módulo da tensão no capacitor vai reduzindo e a tensão no resistor passa a ser uma parcela cada vez maior da tensão total aplicada. Na figura 9, nós temos aí uma figura que representa a evolução do ângulo de fase θc conforme vai aumentando a frequência, certo? Então começa ali 0 graus, ou seja, um circuito puramente capacitivo. Lembre-se ali o que significa o θc, o ângulo de fase entre a tensão no capacitor e a tensão da fonte, E conforme vai aumentando a frequência, θc tende a menos 90 graus ali, quanto maior for a frequência. Bom, eu preciso chamar a atenção de vocês para algumas coisas importantes, porque se você chegou até essa parte desse vídeo, provavelmente você está tentando levar seus estudos a sério, E eu tento passar esse conteúdo de forma simples, mas porém, como vocês viram, ele é bastante denso, tem muito detalhe, tá, pessoal? Então é importante que você estude muito para dominar esse conteúdo, para que a gente possa aí dar passos cada vez aí, levando a gente num nível mais avançado. Então para isso, pessoal, façam o download da lista de exercícios, tá? O link está na descrição desse vídeo. Tenta resolver essa lista, porque depois vocês sabem, eu vou subir um vídeo com a solução para você conferir o teu desempenho, tá? E como bônus, veja agora um resumo sobre circuitos CA em série com elementos reativos. Então, pessoal, para circuitos CA em série contendo elementos reativos, temos que a impedância total depende da frequência, certo? Ainda, a impedância de qualquer elemento pode ser maior do que a impedância total do circuito. As reatâncias capacitivas e indutivas têm sentidos diretamente opostos em um diagrama de impedância. Dependendo da frequência aplicada, o mesmo circuito pode se comportar tanto de forma predominantemente indutiva quanto capacitiva. Em frequências baixas, os elementos capacitivos fornecem, em geral, a maior contribuição para a impedância total, enquanto para frequências altas, são os elementos indutivos que têm maior contribuição aí para a impedância total. O módulo da tensão em qualquer elemento pode ser maior do que a tensão aplicada. O módulo da tensão em um elemento em comparação com os outros elementos do circuito é diretamente proporcional ao valor de sua impedância, ou seja, quanto maior a impedância de um elemento, maior o módulo da tensão nele. As tensões nos indutores e capacitores estão sempre em sentidos opostos no diagrama de fasores. A corrente está sempre em fase com a tensão em um elemento resistivo, atrasada 90 graus em relação à tensão em um elemento indutivo e adiantada 90 graus em relação à tensão em um elemento capacitivo. E por fim, quanto maior a parte resistiva de um circuito em comparação com sua parte reativa, mais próximo da unidade estará o fator de potência. Bom, jovens, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, Verifique a sua inscrição no canal e deixe seu like, caso tenha gostado desse vídeo. Fique à vontade para deixar alguma crítica, dúvida ou sugestão. Forte abraço e até a próxima aula.